Oi, gente! Olha eu de novo aqui para falar com vocês a respeito de insuficiência cardíaca congestiva dentro da terapia intensiva, né? Algumas situações nós recebemos esse paciente com esse tipo de condição clínica e outros momentos o paciente evolui para essa condição clínica, então é extremamente importante a gente compreender e ver o que as bancas têm pedido em relação a isso, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é que, como várias outras situações, a insuficiência cardíaca congestiva ela é considerada uma síndrome. Por que é considerada uma síndrome? Porque inclui vários sinais e sintomas que não são específicos dessa situação patológica da insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, por isso, por eu ter um conjunto de sinais e sintomas que eu posso observar em várias outras condições clínicas, nós consideramos a insuficiência cardíaca congestiva como uma síndrome, tá bom? Então, a gente tem que compreender também que essa condição clínica ela pode ter início rápido e não ser necessariamente desencadeada por condições cardíacas, tá? Então, esse paciente não necessariamente terá uma doença cardíaca prévia à evolução para a insuficiência cardíaca congestiva, tá? Várias outras situações estão envolvidas, inclusive situações de sepse também podem estar envolvidas na insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Então, essa situação é extremamente importante de ser avaliada, porque nesse tipo de paciente eu posso ter uma evolução dramática para um choque cardiogênico e aí a condição clínica do paciente ser muito mais difícil de ser revertida, né, de reverter. Então é um paciente que depois de desenvolver um choque cardiogênico em decorrência da insuficiência cardíaca congestiva, ele vai ter evidências significativas de hipoxemia tecidual, tá bom? Então, como eu falei, é uma situação que a gente considera como uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. O início dela pode ser rápido, tá? Então, muitos casos acontecem em horas, em poucas horas, e não necessariamente esse paciente que vai desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva tenha uma doença cardíaca prévia, tá bom? Então vamos para mais adiante. A principal consequência da insuficiência cardíaca vai estar a nível ventricular, tá? Então quando esse ventrículo apresenta incapacidade de bombear o sangue, manter as demandas do corpo quanto ao oxigênio, tá bom? Além disso, eu tenho algumas situações quanto à circulação que podem desencadear uma insuficiência cardíaca congestiva, portanto, nesse caso, a ICC não será decorrente de uma situação cardíaca prévia, e a principal consequência desse paciente com insuficiência cardíaca congestiva são repercussões hemodinâmicas, repercussões quanto aos níveis tensionais, repercussão quanto à própria perfusão, principalmente periférica também do sistema renal, né? Então eu vou ter uma hipoperfusão renal também, nesse caso a gente vai ter alteração de débito urinário, tudo isso como consequência de uma alteração do débito cardíaco, né? Se eu tenho uma bomba insuficiente, se eu tenho ventrículos insuficiente, eu não tenho condição de manter o débito cardíaco e ofertar adequadamente o volume para todo o nosso corpo, né? Então o volume sistólico vai estar alterado e também a frequência cardíaca pode estar alterada, que é o que a gente tem como composição do débito cardíaco, tá bom? A insuficiência cardíaca ela possui algumas classificações. Essas classificações nos permitem identificar como que a condição funcional desse paciente está. Quanto maior a minha classificação, pior a condição funcional desse paciente. Quanto menor a minha classificação, melhor a condição funcional desse paciente, tá? Então, essa classificação vai ter scores de 1 a 4 e aí ele fala o seguinte, vamos observar o slide. Quando eu tenho um paciente com sintomas que ocorrem aos esforços maiores do que o habitual, então, habitualmente, ele faz uma caminhada, mas hoje ele fez uma corrida e aí apareceram alguns sintomas. Esse paciente classifica-se com a classificação 1, tá? Quando eu tenho um paciente com sintomas
sintomas que ocorrem aos esforços habituais, então eu já tenho uma certa gravidade. Então, eu tenho todos os dias os mesmos esforços e dentre esses esforços eu tenho algumas repercussões. Então, esse paciente eu classifico como uma alteração funcional de nível 2, tá? Quando eu falo no score 3, os sintomas serão observados aos esforços menores do que ele fazia habitualmente. Então, eu caminho todos os dias. Hoje eu não saí para caminhar, fiquei em casa, só levantei da cama, vamos supor, e fiz o meu almoço. Tive repercussões quanto a esse tipo de esforço, então eu vou classificar esse paciente com score 3. O esforço dele foi menor do que o habitual e os sintomas apareceram, tá bom? Quando eu falo de score 4, eu falo que o paciente tem esforços ocorrem os sintomas, perdoe-me, os sintomas vão ocorrer com esforços mínimos ou inclusive quando esse paciente encontra-se em repouso. Então, a condição clínica desse paciente relacionada à insuficiência cardíaca congestiva é uma condição clínica delicada, né? Preocupante. Por quê? Aos mínimos esforços, e inclusive em repouso, ele tem algum tipo de repercussão, inclusive hemodinâmica, quanto relacionado à insuficiência cardíaca congestiva. Então, nós classificamos esse paciente quanto ao score 4. Portanto, essa é uma avaliação e classificação de condições funcionais do paciente, tá bom? Normalmente nós fazemos a primeira avaliação desse paciente com possibilidade de insuficiência cardíaca ou de fato com insuficiência cardíaca à beira-leito. Quando a gente fala numa avaliação à beira-leito, nós estamos considerando, portanto, um diagnóstico clínico. Como é um diagnóstico clínico? Avaliar sinais e sintomas, avaliar como é que está a hemodinâmica desse paciente, como é que está o débito cardíaco, como é que está a perfusão renal, como é que está o nível de consciência dele, se tiver realmente muito alterado, ele pode ter alteração de nível de consciência, então eu vou avaliar a beira-leito. A enfermagem está dentro dessa avaliação? Sim, com toda certeza. A gente está diariamente com o paciente 24 horas por dia, então a gente consegue identificar quais são os sinais clínicos de alteração hemodinâmica, alteração de perfusão, que podem ser linkados com a insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, os critérios principais, como eu falei, que nós vamos avaliar, são critérios que denotam má perfusão, diminuição principalmente em decorrência principalmente da diminuição do débito cardíaco, tá? Então, pode ser que esse paciente apresente também hipotenso, tá bom? Então, são eles os principais sinais que nós vamos avaliar à beira-leito, que são os sinais clínicos, é a oligúria, cianose, extremidades frias e alteração do sensório. Então, essas são as principais avaliações clínicas que são realizadas à beira-leito e que quando existe realmente uma situação de insuficiência cardíaca congestiva, é possível avaliar essas situações clínicas, tá? Então, claro que nós não vamos avaliar a fim de fechar diagnóstico, a gente não fecha diagnóstico médico. Quem vai fechar diagnóstico médico é, de fato, o médico. Mas na nossa evolução, no nosso acompanhamento desse paciente, na descrição das condições clínicas, a equipe médica vai identificar que nós estamos identificando esses sinais também e a gente também pode alertar, olha, o paciente está com sinais de má perfusão, é importante avaliar e a equipe médica dispõe o devido cuidado quanto a isso, tá bom? As principais causas são, como eu falei, tanto associadas à condição clínica cardíaca prévia, quanto a condições clínicas que não são cardíacas, tá bom? Quando eu falo em condições clínicas cardíacas, eu falo de descompensação da própria insuficiência cardíaca. Além disso, síndromes coronarianas agudas, o infarto agudo do miocárdio, crises hipertensivas, arritmia aguda, tamponamento cardíaco, tá? Então, essas condições são as que mais levam o paciente a desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva. Quanto às condições não cardíacas, nós temos, portanto, não aderência de tratamento, é um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca, não adere ao tratamento medicamentoso, ele pode desenvolver uma situação mais grave quanto à insuficiência cardíaca, ela pode vir a apresentar-se de forma mais grave, com alteração realmente do débito cardíaco e perfusão, tá? Então, isso também é classificado como fatores não cardíacos. Sobrecarga de
volume. Infecções, particularmente a pneumonia e a sepse, também são dois principais motivos que podem levar a uma insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? O quadro clínico, eu quero que vocês observem o slide. O quadro clínico, ele na verdade, condições mais graves da insuficiência cardíaca, situações mais graves quanto a má perfusão, alteração do débito cardíaco, nós vamos observar em decorrência principalmente da congestão pulmonar, tá? Quando eu tenho um paciente que tem congestão pulmonar em decorrência da insuficiência cardíaca congestiva, nós vamos observar algumas situações clínicas como dispneia, a esforço progressivamente menor, então cada vez menos esforços, cada vez mais dispneia, cada vez mais dificuldade de respirar. Estertores pulmonares e também broncoespasmo. Essas situações nós vamos identificar, portanto, quando nós temos um paciente que evoluiu para uma congestão pulmonar em decorrência da insuficiência cardíaca. Além disso, eu tenho uma congestão sistêmica por conta da disfunção ventricular, tá? Quando eu tenho essas situações de congestão sistêmica por conta da disfunção ventricular, o principal sinal clínico que nós vamos avaliar é a própria estase jugular. Então, nós vamos ver a jugular saltada, tá? Então, isso é sinais de congestão sistêmica. É importante a gente estar alerta para isso, principalmente se esse nosso paciente foi internado com uma doença cardíaca prévia, tá? Além disso, sinal que mais especificamente vai se relacionar, se correlacionar com a hipervolemia. Portanto, é extremamente fundamental avaliar se existe uma estase jugular nesse paciente, tá? Em outros pacientes, nós vamos observar sinais de baixo débito. Então, débito urinário diminuído, perfusão periférica diminuída, reenchimento capilar diminuído, extremidades frias, cianose, tudo isso relacionado ao baixo débito, que é o débito cardíaco, tá? Então, nesse paciente, nós vamos, além dessas condições clínicas que nós vamos investigar, que é a alteração da perfusão periférica, reenchimento capilar lentificado, né, que é o diminuído, cianose periférica, pele fria pegajosa, nós vamos identificar intolerância ao esforço, paciente que vai estar com fadiga, palidez cutânea, hipotensão e também disfunção renal, né? A disfunção renal, tudo isso, na verdade, principalmente a disfunção renal relacionada à alteração do débito cardíaco. Então, é um dos principais sistemas que começam a entrar em insuficiência após a alteração do débito cardíaco, tá? Porque não é a prioridade do organismo, tá bom? Aqui, para vocês observarem, eu queria que vocês identificassem, é um paciente que fez um exame subsidiário. Esse exame subsidiário foi a radiografia de tórax e aí demonstrou um aumento da área cardíaca, tá? Então, a gente observa um aumento da área cardíaca. Ventrículos também a gente observa de uma forma mais macro, está alterado, então esse paciente possivelmente tem realmente uma insuficiência cardíaca que pode, ou a gente não sabe se já evoluiu para insuficiência cardíaca congestiva, tá? Além da radiografia de tórax, nós temos outros exames subsidiários que vamos também auxiliar a equipe médica durante a avaliação, que é o ecocardiograma, a ecocardiografia. O ecocardiograma é fundamental para a gente avaliar condições funcionais. A gente, na verdade, é a equipe médica, tá? Então, a equipe médica vai avaliar condições funcionais, mas é importante que a gente saiba que o ecocardiograma é fundamental dentro do diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, porque a gente tem que preparar esse paciente, porque às vezes a gente tem que relembrar também a equipe sobre a necessidade de fazer um ecocardio, porque esse paciente tem que ser acompanhado e vai ser acompanhado por você tem que preparar tudo para levar esse paciente até o local de fazer o ecocardiograma. Então, a gente também tem que saber que o ecocardio é um exame subsidiário fundamental. Mas quem vai identificar a disfunção, né, a disfunção realmente da bomba cardíaca é a equipe médica, tá bom? Além disso,
é possível só uma observação, a equipe médica observar se tem alguma cardiopatia de base, se a insuficiência cardíaca desse paciente que foi identificada é decorrente de uma cardiopatia prévia, né? Ou não, ou pode identificar que não há nenhuma cardiopatia prévia e aí são motivos não cardíacos que levaram à insuficiência cardíaca congestiva. Ainda quanto aos exames laboratoriais, aos exames subsidiários, desculpem, nós vamos ter os exames laboratoriais, tá? Obrigatoriamente nós vamos avaliar o hemograma, avaliar principalmente eletrólitos, o médico vai fazer a solicitação para sorologia quanto a chagas, para identificar se é uma doença cardíaca prévia, e exames da função renal, né, ureia, creatinina vai entrar, hepática e tireoidiana, tá? Então é fundamental a gente ter a avaliação dessas condições. Muitas vezes a gente sabe que existe uma dificuldade do laboratório trazer logo os nossos exames, é importante que os exames do paciente, então é importante que a gente, além de saber avaliar a disfunção dos exames laboratoriais, a gente vê isso na faculdade, é fundamental a gente compreender também se existe alteração de eletrólitos, se a ureia e creatinina está alterada, como é que está a função renal, principalmente níveis de creatinina. E também a gente tem que saber para poder cobrar o laboratório para que venha rápido. Então a gente tem que ter esses exames também para complementar o diagnóstico que previamente foi feito principalmente pela avaliação clínica, como eu falei para vocês. Por isso que esses exames que eu estou trazendo para vocês são considerados como subsidiários, porque a avaliação inicial, o diagnóstico vai ser feito principalmente pela avaliação clínica, tá? Então, clinicamente nós vamos avaliar se existe situações de má perfusão, de alteração de débito cardíaco. E aqui vai subsidiar para a equipe médica confirmar o diagnóstico, tá bom? O tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, o tratamento medicamentoso consiste em várias possibilidades, tá? O principal medicamento que nós vamos utilizar são os que bloqueiam a atividade neurohormonal. Então, a classe das medicações que nós vamos usar de forma principal são as que bloqueiam, portanto, a atividade neurohormonal. Por quê? A atividade neurohormonal é um mecanismo de compensação, né? Então, justamente para tentar manter o débito cardíaco adequado desse paciente, já que a insuficiência cardíaca vai diminuir de fato o débito cardíaco. Entretanto, existe um remodelamento ventricular com essa atividade de compensação quanto à liberação de neurohormônios, né? Então, a intenção é justamente a gente parar essa atividade neurohormonal que tenta realmente manter uma atividade cardíaca adequada para manter a perfusão dos órgãos, né? Só que eu remodelo a minha bomba cardíaca e aí, por consequência, eu vou ter uma piora da insuficiência cardíaca, tá? Então, a literatura acredita que essa é uma das principais consequências da piora da insuficiência cardíaca, que é justamente a atividade neurohormonal envolvida na insuficiência cardíaca, tá? Então, a intenção é justamente bloquear essa atividade que vai, de fato, inibir ou antagonizar a atividade adrenérgica, a angiotensina e a aldosterona, que é o que vai posteriormente fazer o remodelamento cardíaco, tá? Então, nós prezamos para manter a bomba cardíaca o melhor possível e se não for interrompida a atividade neurohormonal, essa bomba vai ser remodelada e posteriormente esse paciente vai ter uma condição hemodinâmica muito pior, tá? Então, reverter esse quadro vai ser muito mais difícil, tá? Então, a mortalidade e a morbimortalidade aumenta significativamente. Além disso, nós vamos ter diuréticos de alça, a furosemida é a principal medicação utilizada também, tá? Então, nós vamos usar, né, a equipe médica vai prescrever, nós devemos ficar atento para poder preparar, administrar e acompanhar esse paciente em uso de furosemida. Esse paciente que vai ser submetido ao uso de furosemida é um paciente que apresenta sinais de congestão de forma acentuada, então é importante diminuir a quantidade de líquidos desse paciente, tá? E aí, assim que nós entrarmos com a furosemida, imediatamente nós vamos ter que avaliar o débito urinário desse paciente, tá bom? Além disso,
nós vamos ter medicamentos que são utilizados durante a refratariedade a diuréticos. O que é que significa? Não houve nenhum tipo de retorno durante a utilização de diuréticos, tá? Então, na insuficiência cardíaca grave, nós vamos observar essa condição, que é a refratariedade aos diuréticos. Então, mesmo utilizando diuréticos, não alterou a condição clínica, não melhorou os sinais de congestão, tá? Nesses casos, nós vamos utilizar, a equipe médica vai prescrever possivelmente a associação de alguns diuréticos, tá bom? Então, é interessante a gente saber que isso pode acontecer, por quê? Quando a gente for administrar essa medicação para o paciente, essa medicação vai ser administrada em bolos, né? Então, de uma forma rápida. Isso pode ser considerado, principalmente quando os sinais de congestão estão muito acentuados. Então, eu não posso manter esses sinais de congestão acentuados justamente por conta da hemodinâmica do paciente. Então, eu quero diminuir líquidos, eu quero diminuir a congestão, principalmente pulmonar, eu quero melhorar a oxigenação desse paciente. Então, esse paciente que mantém congestão pulmonar, ele não consegue fazer troca gasosa adequada, a perfusão fica ruim, o débito cardíaco também vai ficar ruim. Por isso, a necessidade de diminuir líquidos e também a necessidade de fazer, nesse caso, que é a associação de alguns diuréticos, fazer logo em bolos para a gente ter uma resposta imediata ou posteriormente permanecer após o bolos como infusão contínua, tá? Então pode ser feito das duas vezes, ou faz em bolos e espera a reação do paciente, ou a equipe médica pode prescrever em bolos e manter também a oferta de diuréticos de forma contínua, tá bom? Além disso, observem esse slide, nós podemos utilizar também os vasodilatadores. Os vasodilatadores vão nos ajudar quanto a enzima conversora de angiotensina, tá? Então, alguns são, esses vasodilatadores mais utilizados são o captopril e enalapril, e aí a intenção de utilizar esses inibidores da enzima conversora de angiotensina é tentar preservar o fluxo para os órgãos prioritários, tá? Como que nós vamos preservar esse fluxo para os órgãos prioritários? Com a vasoconstrição periférica e a tentativa e a vasodilatação central. Então, quando eu faço vasoconstrição periférica, a vasodilatação central é justamente para eu manter a oferta, o fluxo para a região encefálica, para o próprio coração, para o próprio pulmão, tá bom? Então, é extremamente interessante utilizar também os vasodilatadores e pode ser prescrito pela equipe médica, tá bom? Além da terapia que nós vimos, todos os medicamentos, é interessante a gente avaliar esse paciente. Esse é um slide para corroborar tudo isso que a gente falou, a necessidade da gente avaliar de forma hemodinâmica esse paciente, avaliar principalmente função, condição de débito cardíaco, perfusão periférica, como é que está, se esse paciente ainda não foi entubado, como é que está o nível de consciência desse paciente, como é que está a função respiratória desse paciente. Então, o paciente que não foi entubado, é interessante a gente aplicar a escala de Glasgow periodicamente para identificar o nível de consciência dele, né? Então, no paciente entubado, é interessante a gente manter vigilância hemodinâmica. Então, nós vamos monitorizar esse paciente com um monitor multiparamétrico, avaliando como é que está a pressão arterial, principalmente a pressão arterial média, que é o que nos indica a pelo menos adequada perfusão dos órgãos-alvos, né, dos órgãos vitais, principalmente cérebro, coração e pulmão, tá? O sistema renal, ele vai ficar realmente de fora dessa prioridade, então por isso que nós vamos observar posteriormente diminuição do débito urinário, aumento da creatinina, aumento do sódio também pode acontecer, aumento do potássio, esse paciente pode desenvolver algum tipo de acidose. Então, nessa condição clínica da insuficiência cardíaca, o suporte hemodinâmico é fundamental e a equipe de enfermagem está totalmente inserida nisso, tá bom? Além disso, nós vamos ter alguns beta-bloqueadores que podem ser utilizados também. A intenção do beta-bloqueador é justamente reduzir o consumo de energia. Além disso, reduzindo o consumo de energia, nós temos outras consequências, outros efeitos que vão ser benéficos, que é a inibição da cardiotoxicidade das catecolaminas, tá? Quanto a isso, tudo isso acontecendo, eu vou ter um desgaste cardíaco menor, porque eu vou reduzir a frequência cardíaca. Se eu tenho um desgaste cardíaco menor, reduzindo a frequência cardíaca, eu vou agir diretamente no mecanismo de liberação de neurohormônios que faz
o remodelamento cardíaco, tá? Então, os beta-bloqueadores, de uma forma indireta, também nos ajudam quanto ao remodelamento cardíaco, porque diminui a frequência cardíaca. Então, o nosso organismo entende que o meu coração não está batendo tanto, porque a insuficiência, né, de forma bem romântica para a gente entender que se meu coração está batendo uma frequência mais adequada, significa que eu não tenho nenhum tipo de necessidade metabólica além da comum, né, da fisiológica. Agora, se minha frequência cardíaca está aumentada, meu corpo entende que eu estou precisando de uma demanda metabólica maior, de um suporte circulatório maior, de oxigênio. Então, acontece o mecanismo de liberação neurohormonal e aí, consequentemente, o remodelamento cardíaco, que posteriormente vai dificultar a vida desse paciente, então a condição clínica dele vai com toda certeza piorar, tá bom? Agora nós vamos começar com as questões, nos próximos slides nós vamos iniciar com a avaliação da questão. Até mais, gente, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se não aprenderam alguma coisa ou aprenderam tudo, mandem-nos o seu feedback, tá bom?